Olá, bom dia, bem-vindos todos e todas ao segundo webinar da Subrede Temática de Áreas Protegidas Locais. Esse webinar é promovido no âmbito do projeto Áreas Protegidas Locais e outras medidas de conservação baseadas em área, em nível dos governos locais, que é implementado pela GIZ em parceria com o ICLEI e o CIELE. Então, este é o segundo webinar já da Subrede Temática de Áreas Protegidas Locais, que tem como público-alvo os governos subnacionais da região da América do Sul, que estão engajados e ou interessados na conservação da biodiversidade em áreas protegidas locais e outras medidas de conservação baseadas em área. A subrede ela é regional e ela conta com municípios e é aberta também para áreas metropolitanas e estados da América do Sul. Então, considerando essa nossa diversidade regional e os diferentes idiomas envolvidos, as comunicações da subrede são, sempre que possível, em português e em espanhol. E no webinar de hoje, contaremos, então, com tradução simultânea entre estes dois idiomas. Então, só fazendo uma retrospectiva, no nosso primeiro webinar, nós apresentamos a metodologia e o ciclo piloto de cooperação entre governos locais, trazendo a experiência e aprendizados do primeiro ciclo de cooperação, ciclo piloto de cooperação entre governos locais, que teve como participantes os municípios brasileiros de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e João Pessoa, na Paraíba. Hoje, nós vamos tratar do tema de reservas da biosfera e outras áreas protegidas que sejam voltadas para um desenvolvimento sustentável. Esse evento ele está sendo organizado juntamente com a Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. E agradecemos muito por essa parceria e esse apoio da Secretaria. Então, meu nome é Larissa Reines, eu sou coordenadora de Biodiversidade e Resiliência do ICLEI América do Sul. E antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, anfitriões e autoridades presentes, eu gostaria de compartilhar algumas recomendações para que nosso tempo junto aqui hoje transcorra da melhor forma possível. Então, durante o evento, pedimos, por favor, que deixem seu microfone no mudo. Solicitamos que apresentações pessoais sejam feitas pelo chat. Para fazer perguntas ou comentários, fiquem à vontade para utilizar o chat, lembrando de colocar para quem você está direcionando essa pergunta. E, se possível, também quem você é, seu cargo, enfim, sua organização. E acerca da tradução simultânea, você pode escolher o idioma entre português e espanhol, aqui embaixo no Zoom, no botão de interpretação, de tradução. Gostaria de também lembrar que o evento está sendo gravado e ele será posteriormente disponibilizado no nosso YouTube, assim como no nosso YouTube vocês também podem acessar o webinar anterior relativo à metodologia e o ciclo de cooperação. Então, passando brevemente, qual que vai ser a nossa agenda, a nossa programação do dia, nós começaremos a nossa programação com as falas de abertura, seguidas por uma introdução às reservas da biosfera e o seu contexto na América do Sul. Depois, realizaremos uma breve apresentação das áreas protegidas representadas aqui hoje, e logo em seguida teremos um diálogo com os representantes aqui presentes. E no final teremos um momento para perguntas do público e reforço que vocês podem mandar suas perguntas ao longo do evento via chat. Para dar início, então, ao webinar, tenho a honra de passar a palavra para Rodrigo Corradi, nosso gerente de Relações Institucionais e Advocacy do ICLEI América do Sul, para abrir oficialmente a nossa programação do dia. Rodrigo, por favor. Muito obrigado, Larissa. Obrigado a todos e todas aqui presentes. Com grande satisfação que o ICLEI continua a ser agente de promoção desse espaço de articulação para pensar como a gestão local de áreas protegidas pode ser um benefício e uma necessidade para os governos locais da nossa região. O programa PL, para nós, ele acaba nos demonstrando cada vez mais a concretude desse tipo de ação. E cada vez mais com a instituição da subrede, e esses espaços de conversa que nós temos aqui, nós queremos poder enxergar um pouco mais a nossa
lógica de trocas, pegar um pouco mais, de maneira mais profunda, a nossa lógica de interação e poder avançar para que essa rede possa criar sinergias que se desenvolvam em projetos próprios, que consigam identificar capacidades conjuntas que ajudem a todas as organizações aqui presentes. É nesse sentido que eu gostaria muitíssimo de agradecer a articulação e promoção da Alcaldia de Bogotá para essa ação. O relacionamento que nós temos com a cidade é uma representação das oportunidades que todos, de maneira conjunta, temos em municípios tão diversos em construir soluções tão apropriadas para a realidade local. Gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todas as organizações. Queria fazer uma menção especial associado, que é o Instituto Espinhaço, que está aqui conosco, através do Luiz Oliveira e de sua equipe, para poder também demonstrar a capacidade que nós temos com diferentes arranjos institucionais em criar capacidade para a solução dos problemas locais. Quer dizer, quando nós estamos aqui de maneira conjunta, pensando na solução de problemas, nós podemos articular os governos locais com organizações da sociedade civil, com estruturas empresariais e tentarmos criar processos que deem concretude para a necessidade no nível local. Então, esse é o objetivo do ICLEI. O objetivo do ICLEI é ser um agente para promover essas soluções no nível local. Então, nós não poderíamos estar mais satisfeitos de continuarmos a ajudar a promoção de debates como esse. Eu queria muitíssimo agradecer a Sofia Picarelli e a Larissa Heinrich, gerente coordenadoras dessa temática, para que a gente continue a dar o máximo de suporte enquanto nossa organização para essas iniciativas. Muito bom dia a todos. Eu tenho certeza que nós vamos ter um ótimo dia de agenda. Muito obrigada, Rodrigo. Agora eu passo a palavra para a Serena Heckler, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, que é a instituição que, através do programa Homem e Biosfera, reconhece as reservas da biosfera. Por favor, Serena. Gracias, Larissa. Gracias. Estoy mostrando mi pantalla. Sí. Tal vez poner en modo presentación. Sí, estoy en eso, poco a poco. Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias, Serena. Bueno, pues gracias a Larissa, gracias Rodrigo y Clay por invitarme a este evento tan interesante. También gracias a la Red de Reservas de Biosfera de Brasil, que creo que fueron ellos que estaban involucrados en esto. Y es un gran placer poder estar aquí en este evento tan importante porque, como se sabe, las reservas de biosfera, la idea siempre es este enlace entre lo local, lo nacional y lo internacional. Así que es precisamente en eso que de lo que planteamos de hablar hoy, de lo que trabaja ICLEI, que es lo central, el espíritu, el alma del programa MAP. Yo soy Serena Heckler, soy especialista de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de UNESCO Montevideo, que es la oficina regional de las ciencias para América Latina y el Caribe. También soy la coordinadora regional del programa MAP, que es el programa sobre el hombre y la biosfera, que es el programa MAP por sus siglas en inglés de la UNESCO. En América Latina y el Caribe tenemos 131 reservas de biosfera, que tenemos 2 más a partir de la semana pasada, en 22 países.
Y ustedes me pidieron que hablo de qué son las reservas de biosfera. Bueno, realmente el modelo de una reserva de biosfera, como muchos de ustedes ya saben, es este modelo de la zonificación, de lo que decimos es el huevo frito, que comienza con la zona núcleo en el centro, que realmente es normalmente el área protegida y que tiene la zona de amortiguamiento y la zona de transición alrededor. Y originalmente la idea es que la zona de amortiguamiento y la zona de transición existen para protegerle la zona núcleo. Bueno, ahora que vemos que esta zona, este modelo del huevo frito que decimos, va cambiando y las comunidades que forman las reservas de biosfera van cuestionando esta división tan claro entre las zonas donde viven la gente y las zonas de conservación, también van preguntando si es realmente las comunidades que protegen las áreas protegidas o si son las áreas protegidas que protegen a las comunidades. Así que están conceptualizando una nueva forma de pensar o con algunas culturas es una forma muy ancestral, muy anciana de conceptualizar nuestra relación entre las personas y la naturaleza. E incluso están hablando que las reservas de biosfera realmente no son áreas protegidas, sino son territorios de vidas, áreas protegidas más, sitios de convivencia, territorios del buen vivir, y hay otros nombres de que están hablando, de que están llamando las reservas de biosfera. Así que yo les voy a presentar esta idea y cómo la idea de los servicios ecosistémicos son clave para pensar en esta nueva visión. Y también, en vez de pensar en las zonas del sitio físico, debemos pensar en las comunidades que gestionan las reservas de biosfera, que realmente son el corazón de las reservas de biosfera, son la gente. Es la gente que hace una reserva de biosfera. Y las reservas de biosfera tienen sus tres funciones claves. Es la función de conservación, claro que sí. Y al dentro de eso entra el concepto de servicio de ecosistemas, de los ecosistemas. También es el desarrollo sostenible y lo que se llama la función logística, pero también a mí me gusta llamar la producción de conocimiento para que podamos aprender de todas las actividades innovadoras que la gente que gestiona las reservas de biosfera, que viven al dentro de ellas, están realizando para poder desarrollarse de manera sostenible, de manera verde y innovador al dentro de las reservas de biosfera, para promover esta nueva forma de vivir al mundo completo, a sus naciones, a sus gobiernos. Y finalmente, este objetivo estratégico, que no es una de las funciones centrales de las reservas de biosfera, pero es cada vez más importante, ahora es reconocido, es la gestión de riesgo y el cambio climático. Y en vez de pensar que estas funciones ocurren en las zonas distintas, que se ocurren en todos lados de las reservas de biosfera y que se ocurren en conjunto. Entonces, ¿dónde entra en esto los servicios ecosistémicos? Pero en todos lados. Y algunas consideraciones muy concretos y muy prácticos para ustedes que están implementando eso en sus áreas protegidas, en sus comunidades y en las reservas de biosfera. Bueno, el concepto de servicios ecosistémicos se usa cada vez más en la toma de decisiones y la gobernanza a todas las niveles. Así que es una forma bien de justificar
en los presupuestos, en los recursos que ustedes están pidiendo para sus áreas protegidas y la conservación. Y lo vemos hoy en día que los gobiernos tienen menos recursos porque por la pandemia y están buscando dónde hacer los cortes. Y bueno, no hemos llegado a esto, pero es una forma de hacerlo. Otra posibilidad es que los planes de manejo o estrategias de gestión de las reservas de biosfera se adaptan bien a la planificación a través de los marcos de servicios ecosistémicos. Y es muy interesante a ver cómo se puede adaptar los planes de manejo a los marcos de servicios ecosistémicos. Pero también es importante a reconocer que el concepto de servicios ecosistémicos no es un concepto aceptado universalmente, que no es sin sus problemas, sus polémicos. Pone el hincapié en lo económico y trata de la naturaleza como un proveedor de servicios. No reconoce necesariamente y siempre el valor intrínseco. Y es informado por ciertas culturas y disciplinas académicas y no otros. Y por eso la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos ya no usa el concepto, introdujo otro concepto. Y eso se llama el concepto de la naturaleza, las contribuciones de la naturaleza a las personas, NCP, por sus siglas en inglés. Y lo siento, pero IPES no hace traducciones, pero hay dos cosas que ellos consideran. Es que reconocen el papel central de la cultura en definir los vínculos entre las personas y la naturaleza. O sea que no hay una diferencia entre las personas y la naturaleza. Somos de la naturaleza. Y pone hincapié en el papel de los conocimientos indígenas y locales. Y puede ser un modelo interesante para ustedes en la operalización. Y con esto los dejo con estas ideas y me interesa mucho todas las presentaciones hoy en día y pues les deseo un rico intercambio y pues muchas gracias por involucrarme en esto. Gracias. Muitas graças, Serena. Muito obrigada por essa primeira apresentação, para a gente já começar bem inspirado esse webinar. Agora eu gostaria de convidar o Cleiton Lino, que é presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Brasil. Por favor, Cleiton. Ok. Bom dia a todos. Buenos dias. Prazer aí rever tantos amigos queridos. E queria agradecer o convite de ICLEI, ICN, GIZ, parabenizar pela iniciativa, o apoio de Bogotá. E, bom, fiquei aqui de dar um panorama um pouco mais amplo sobre as reservas da biosfera e focando na nossa região, América do Sul, no recorte ICLEI, mas América Latina e Caribe no recorte do escritório da Unesco, e também ibero-americano no sistema das redes aí da Unesco. E mostrando um pouco também do trabalho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, como é que chega, que faz essa integração, o foco da minha discussão aí está centrada nessa questão de uma visão global e de uma ação local, né? Então, assim, lembrando que nós estamos aí, no meio de uma pandemia ainda, que coloca essa questão da globalização aí, inclusive, muito em destaque. Só um minutinho, eu vou pedir para deixar ainda no primeiro. Obrigado. E que
a gente vem trazendo aí uma herança fundamental do século XX, que foi um século disruptivo mesmo na questão de relação do homem com a natureza, né? Enormes avanços tecnológicos, muitos conflitos, crescimento demográfico imenso, bom, um conjunto de aspectos aí que levaram o século XX a ser indiscutivelmente o século com a maior predação, digamos assim, entre homem e natureza em escala global, mas que também no final, principalmente nas 3 últimas décadas, trouxe uma série de preocupações e uma série de mecanismos para tentar evitar ou minimizar esses problemas, né? E dentre eles aí as grandes convenções internacionais, como da biodiversidade, da diversidade biológica, do clima e objetivos do milênio, que depois deram a base aí para os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que criaram vários conceitos. Foi no século XX ainda que se colocou o foco também das áreas protegidas como um dos principais mecanismos aí para equilibrar um pouco a relação homem-natureza, né? Homem aqui no sentido ser humano, é importante dizer isso, né? E que foram colocadas as reservas da biosfera também como uma proposta de harmonização dentro de uma visão territorial. Bom, século XXI que a gente entrou tem muitos desafios. Próximo, por favor. O principal deles, digamos, a base deles, é exatamente a questão do crescimento demográfico, né? Tem sido exponencial, nós já estamos com mais de 7,6 bilhões de pessoas, previsto em 2030 quase 9 bilhões, né? 8,6, e 2100, quer dizer, ou seja, neste século, mais de 11 bilhões de pessoas. Isso tem efeitos brutais, né? Próximo, por favor. E então, porque gera demandas, essa superpopulação, né? Demandas de recursos, de ocupação de espaço, e isso, digamos assim, codifica aí uma série de desafios globais que a gente tem que estar preparados para enfrentá-los, né? E as mudanças climáticas, perda de biodiversidade, elevação do nível do mar, urbanização descontrolada, secas prolongadas e desertificação, falta de água doce de qualidade, e a questão das migrações, refugiados ambientais e todas as implicações também econômicas e políticas disso tudo, né? Ou seja, nós temos, por um lado, toda essa questão de desafios que são globais, mas uma das coisas que ainda é um conceito importante aí, ainda do final do século XX, da década de 80, é o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E que, além dos pilares todos que colocam na questão de cruzar as questões ambientais, sociais e econômicas, traz também até um lema que diz pensar globalmente e agir localmente. Então, esse é o ponto que eu acho que nós devemos explorar cada vez mais, porque, por um lado, nós temos que pensar globalmente e com estruturas globais também, e tratados, convenções, etc., mas nós precisamos chegar ao campo, né? Chegar todas as estruturas subnacionais, e daí a importância da questão dos estados, dos municípios, das comunidades como agentes dessa mudança, né? Não basta a visão global e não basta a visão local, mas nós precisamos pensar de uma forma sistêmica nas várias escalas do território e das interações homem,
biosfera e interações Peraí, só um minutinho. Interações entre as pessoas, né? Próximo, por favor. Não está projetando, está passando ao lado, mas tudo bem. Bom, a Serena já falou aí sobre o programa MAB, né? Hoje é uma rede mundial, né? Com 714 reservas da biosfera em 129 países. Então, isso é um instrumento importante, porque ele justamente cria a possibilidade cada vez maior de se pensar em rede, em termos mundiais, com conceitos e compromissos comuns, certo? Pode passar. Só que eu estou vendo aqui que a projeção não está no PPT e ela está passando como cópia diferente, está desconfigurando um pouco. Podemos seguir assim, mas vai desconfigurar algumas imagens. Não sei se é. Bom, seguimos. Na questão de está faltando, inclusive, partes aí. Eu não sei, Beatriz, talvez lá para frente complica. Eu não sei se consegue. Teria que ter baixado e apresentar como PPT. É possível? Não queria atrasar a apresentação, nosso tempo é curto, mas ela está não está como apresentação de PowerPoint, isso interfere. De qualquer jeito, eu vou adiantando um pouco, falando na questão aí, que inclusive foi colocado talvez agora fique correto. Aí, esse formato, né? Isso, obrigado. E então as reservas da biosfera, elas, como disse a própria Serena, é um conceito também dinâmico que vem se aprimorando, né? E aqui vocês veem nessas figurinhas embaixo aí, antes era uma visão de proteger uma área central com, digamos, a área núcleo com maior valor para a biodiversidade. E hoje esse conceito também é pensar de expandir a visão de harmonia do ponto de vista do território, das relações humanas e das relações entre homem e natureza, até como nós sabemos, a humanidade é parte da natureza e então não se trata de dois entes, mas sim de, vamos falar, duas instâncias ou múltiplas instâncias de relação da natureza, né? Pode passar um pouco na nossa... A próxima, por favor. O próximo slide, possível? Não está passando. Bom. Cleiton, acho que teve algum problema aqui no download, travou aqui a apresentação, mas a gente já está tentando resolver isso. Tá ok. Bom, de qualquer jeito eu vou adiantando um pouco, tá? Para a gente não atrasar muito. Então, aí na questão dos conceitos, mas eu queria chegar um pouco na nossa região, né? De América Latina e Caribe, e eu queria chamar a atenção de que é uma região com uma peculiaridade, um conjunto de características realmente única, né? Aí nós temos 34 países, nós temos 131 reservas da biosfera em 22 países, então essa malha é grande, e a nossa região é a que tem a maior diversidade biológica do planeta, né? Lembrando que nós temos aqui, dos 14 países dito biodiversos, né? Com megadiversos, dos 14 países reconhecidos como
de mega diversidade biológica, 6 estão aqui na nossa região, né? E esses 14 países representam aí de 60% a 70% da diversidade biológica. E também é uma região extremamente rica do ponto de vista cultural. E aí a visão um pouco, inclusive, do aspecto também que a Serena colocou, a relação com a natureza e a própria visão da natureza, ela depende da cultura e ela forja, ela propicia culturas diferentes, né? Então, é importante a gente entender que essa diversidade, de um lado biológica, paisagística, genética, etc., também deve ser tratada considerando a diversidade da cultura de cada um desses países, dessas comunidades, que é muito diversa na nossa região, certo? Pode passar o próximo? Parece que não está passando mesmo. Eu não sei, foi baixado o PPT ou está no modo apresentação direto? Agora foi aqui, acho que tá, como tem bastante imagem, tá um pouco pesado, mas podemos ficar nesse slide agora? Tá bom. Bom, então esse daí pode passar o próximo, que é aí na América Latina, e aí chegando um pouquinho aqui na Rede Brasileira de Reservas da Biosfera, tem vários países, e do conjunto das reservas da biosfera mundiais, tem países que têm uma quantidade muito grande de reservas da biosfera, né? A Espanha tem mais de 50, o México tem mais de 40 e assim por diante e tal. E alguns, no caso brasileiro, nós temos uma situação um pouco diferente, porque nós temos poucas reservas da biosfera, que são apenas 7, mas que são grandes reservas da biosfera, gigantescas, na verdade, né? Maiores do que muitos países, às vezes, e tem um recorte basicamente por biomas, né? Ou por regiões biogeográficas. Nós temos aí das 7 reservas, vocês veem, tem lá em cima à esquerda da Amazônia Central, nós temos do Pantanal, aí em roxo, né? Que infelizmente agora foi muito fortemente atingida pelos incêndios, queimadas esse ano aí, um recorde de queimadas, inclusive na área da Reserva da Biosfera. Em azul, Reserva da Biosfera do Cerrado. Nesse laranja, claro, Reserva da Biosfera da Caatinga. Em amarelo, a Reserva da Biosfera do Espinhaço, a Serra do Espinhaço, que também é um grande ecótono, e que está aí o nosso amigo Miguel vai falar, também do Cerrado, o Luiz vai ter oportunidade de falar de experiências lá. Temos aí nesse laranja redondinho embaixo aí, o cinturão verde da cidade de São Paulo, né, que é superposta integralmente, também é um caso único, assim, com a reserva da biosfera da Mata Atlântica, que é essa grande aí na parte mais costeira, mas que avança até as divisas do Brasil, com Argentina, Paraguai, etc., né? A reserva da biosfera da Mata Atlântica, ela é a maior reserva de toda a rede mundial da Unesco, né? E então pode passar o próximo, por favor. E a Mata Atlântica é o bioma assim, onde se concentra grande parte da população brasileira, são mais de 145 milhões de habitantes nesta região, são 3.429 municípios, dos quais 2.733 estão na reserva da biosfera da Mata Atlântica. Parcialmente ou integralmente, são quase 700 municípios integralmente dentro da reserva e os demais parcialmente abrangidos. Mas que é uma área onde se concentra aí 70% do produto interno bruto, da atividade econômica do Brasil, e até por força disso e da urbanização, etc., o bioma mais destruído historicamente no Brasil.
Mas mesmo assim, pode passar, por favor. Mesmo com toda a destruição que houve, a Mata Atlântica continua sendo um mosaico riquíssimo, único realmente em termos de ecossistemas, e é importante a gente ver aí que, assim, quando a gente fala a Mata Atlântica, como qualquer outro bioma, nós estamos falando também de paisagens, de ecossistemas, formações florestais muito diferenciadas. Então, em qualquer plano, quando a gente pensa a questão local, é fundamental, porque cada uma dessas paisagens, por exemplo, que está aparecendo aí, estão em um ou mais municípios diferentes. Quer dizer, se você tem o desmatamento na Mata Atlântica no Nordeste, no Ceará, por exemplo, você está perdendo espécies, culturas, paisagens, etc., que só existem lá. Então, embora o bioma seja muito grande, a conservação tem que ser pensado nos seus vários recortes, e o recorte subnacional é central para isso. Pode passar, por favor? E aqui, essa justamente a questão aí que eu queria destacar de esse endemismo, né? Existem muitas espécies, muitas culturas, etc., que só tem em alguns lugares. Portanto, a visão local é fundamental, é estratégica para a conservação, certo? Pode passar, por favor. Aqui, esse mapa aí com o zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ela tem quase 90 milhões de hectares, certo? E envolvendo aí também uma área grande de áreas marinhas também, né? Mas são 73 milhões de hectares que estão em 17 estados e que estão em 2.733 municípios. Então, esta visão de uma rede que perspasta uma área tão grande, tão diversificada, para nós, o fundamental foi pensar um sistema de gestão que fosse participativo. A Serena marcou aí as funções da Reserva da Biosfera, né, acrescentando a de risco também, a conservação, o desenvolvimento sustentável, o conhecimento, e também, vamos falar assim, a prevenção, manejo de risco, mas um dos eixos centrais, principais da estratégia de reservas da biosfera é prover um sistema de gestão participativo, descentralizado, e é isso que dá a capilaridade desses mecanismos aí que são as reservas da biosfera. Pode passar? Bom, em suma, nós somos um território, nós somos uma designação internacional e nós somos uma instituição autônoma e participativa. Pode passar? Eu queria mostrar só alguns exemplos aqui. O nosso sistema de gestão, ele é formado só por colegiados. Tem o Conselho Nacional, tem comitês estaduais e assim por diante, e todos eles são paritários. Então, além de uma visão regional, e essa capilaridade também é interdisciplinar e multi-institucional, quer dizer, fazem parte dos municípios, governos federais, etc., a ONG, etc. Então, queria passar aqui rapidinho, só para vocês verem, depois, de repente, no debate, aí, se quiserem complementar, mas podia passar, por favor? No nosso sistema de gestão, nós temos aí também os postos avançados, que são 64 pontos, isso tudo está e implica em ação local, municipal, e forma grandes redes regionais. Pode passar? Nós temos unidades de gestão descentralizada, aqui nós temos o exemplo de Itaipu, envolve 34 municípios, aí, e tem um recorte, planos de ação específica, fóruns específicos e assim por diante. Pode passar? Eu não vou entrar em detalhe, mas nós temos uma série de linhas de ação e que passa por políticas públicas, que em escala nacional, estadual, etc., mas também a conservação e o desenvolvimento sustentável. E, para isso, nós temos uma série de programas e projetos que eu vou colocar quase só as figurinhas aí pelo nosso tempo. Pode passar. Sem entrar em detalhes, o mais novo programa nosso é dos programas de jovens,
que também é outra riqueza aí que nós precisamos trabalhar muito nas perspectivas da ação local. Pode passar? Nós temos 2.546 áreas protegidas dentro da reserva da biosfera, então isso é central para a gente, nas áreas protegidas, tanto as unidades de conservação, como terras indígenas, terras quilombolas, etc. Pode passar? Nós temos aí um programa de corredores e Mata Atlântica. Se a gente tivesse tempo, seria fundamental a gente poder falar um pouco disso. Eu só quero mostrar aquela figura à direita em cima, aquela imagem do Rio de Janeiro, lembrando que, às vezes, na área local, ou seja, no município, no caso aqui, Rio de Janeiro, nós temos unidades municipais, nós temos parques estaduais, nacionais, etc. Ou seja, na unidade, no território, nós temos a ação das várias escalas também, isso é muito importante. Pode passar? Pode passar. Eu só peço desculpa só para a gente conseguir contemplar o tempo dos outros palestrantes. Se puder concluir, na parte da discussão, a gente pode também projetar mais alguma imagem. Tá, ok. Obrigada. Então, obrigado. Então, eu não sei se a gente encerrou ou... Você quer fazer uma fala final para encerrar? Daí eu já passo para o próximo palestrante. Tá, ok. Então, você podia colocar lá no final, por favor? Tem aí uma série de programas, né? E turismo sustentável, mercado, Mata Atlântica, tem uma série de publicações sobre sistemas, e aí eu queria... Pode passar o próximo? Eu queria só chamar a atenção o seguinte. Eu acho que o ponto central, a gente pensar, inclusive, na questão de capacitação, de envolvimento dos municípios, está na ideia de reconexão entre homem, lembro o sentido ser humano, o homem urbano, a natureza é prioritário para o futuro dos nossos ecossistemas em escala planetária e na qualidade de vida das nossas cidades. Nós temos muitos projetos e programas associados também especificamente às cidades. E as florestas urbanas, paisagismo ecológico, etc., e está à disposição. Nós temos um site ali, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e aí convido todos a visitar e conhecer um pouco esses programas, e estamos à disposição. Obrigado, Larissa. A gente que agradece, Cleiton, muito obrigada pela sua riqueza de informações e apresentação. Agora a gente passa para o segundo momento, né, onde eu convido os representantes dos governos locais para contar um pouco sobre as suas áreas protegidas e como elas contribuem para o desenvolvimento sustentável. Vou começar chamando o senhor Miguel Andrade, que é coordenador da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, no Brasil. Por favor, Miguel. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui encontrando várias pessoas, vários colegas, irmãos, da conservação, do fortalecimento da nossa cultura e dos nossos territórios. Queria agradecer também ao ICLEI, ao GIS, à IUCN, em especial ao Paul, né, que fez esse convite, e assim eu vou passar por uma apresentação rápida para a gente poder dedicar mais ao nosso debate. Um minuto, por gentileza. Conseguem ver? Está carregando, Miguel. Tá. Se eu puder só pedir para você ficar atento ao tempo, quando faltar um minuto, eu ligo o meu vídeo para você saber, tá bom? Tá bom, André. Conseguem ver já? Sim. Se quiser botar no modo de apresentação, tela cheia. Isso. Bacana. Bom, então, estou como coordenador do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera, em nome do comitê, né, que é vasto, formado por instituições do terceiro setor, órgãos governamentais, estaduais, federais e municipais, representantes de comunidades tradicionais, universidades e outras instituições. Tá? Bom, então a Reserva da Biosfera, a gente está trabalhando nisso desde a década de 2000, aí, dos anos 2000, fizemos, em 2005, o reconhecimento da fase 1,
que é esse em vermelho, esse é o nosso zoneamento, o nosso ovo na frigideira, né? Então, em verde escuro, das nossas zonas núcleo, que são unidades de conservação aí, federais e estaduais, todos eles dentro do estado de Minas Gerais, e também a nossa zona de transição e zona de amortecimento em laranja. Pois bem, né? Então, para esses critérios, a gente fez uma atualização em 2018, com reconhecimento em 2019 da fase 2, né? E aí, de público, eu queria agradecer muito a todos que participaram e com destaque a Rede Brasileira de Reservas de Biosfera. Então, esse é o nosso território, né? Enorme, como bem disse o Cleiton, e temos desafios também, né, na mesma proporção. Pois bem, a apresentação eu pensei em falar um pouco de escalas, né, geográficas e também de fortalecimento de governança, partindo certamente da Rede Brasileira de Reservas de Biosfera, hoje no Brasil extremamente ativa, o que eu poderia dizer que é um alento nesse momento das políticas ambientais no nosso país, né, em que a gente tem um momento extremamente fragilizado e que a gente percebe o quanto que a autonomia, a cooperação entre as instituições e entre os territórios, a exemplo da Rede Brasileira, nos anima e nos fortalece, né, e projeta essas cooperações. Então, a Reserva da Biosfera, né, em Minas Gerais, a gente tem trabalhado em rede assim, de forma muito ativa. Bom, então, dos vários programas que a Reserva da Biosfera tem desenvolvido, né, eu vou destacar 2 apenas aqui, que são processos de descentralização de processos de gestão e também um entendimento de realidades locais no que diz respeito ao tema do nosso encontro, que são as áreas protegidas. Tá? Pois bem, nós temos, então, uma área, né, de 10 milhões de hectares, são 172 municípios. Na fase 1, a gente tinha 94, né, até 2018, e assim, esse trabalho, talvez uma pergunta, né, um território tão grande, tão diverso, então no norte de Minas são características culturais moldadas muito bem pelas paisagens naturais, né, e vice-versa, hoje as paisagens naturais têm sido remoldadas, né, certamente pelas paisagens culturais. E como que a gente faz gestão de uma área tão grande, tão diversa? Então, o norte de Minas, uma característica, em termos de ecossistemas, totalmente diferente da área do Espinhaço Meridional e também da área sul, que é a área mais metropolitana, né, a terceira maior metrópole do país. E como que a gente faz essa gestão? Uma forma que a gente decidiu, dentro do Conselho, e eu tenho particularmente participado ativamente, tanto do mosaico de áreas protegidas, ou seja, um ambiente de cooperação, né? Quando a gente fala mosaico de unidades de conservação, nós estamos falando de cooperação, compartilhamento e fortalecimento da gestão entre as unidades e os seus territórios. Então, nós começamos a pensar na viabilização desse processo de gestão descentralizando, né? Ou seja, a Reserva da Biosfera, ela é uma identidade que pode reunir, né, como um grande laboratório, um outro nome, talvez que a gente possa atribuir a esse ambiente, né, tão rico que é uma Reserva da Biosfera, mas pensando de uma reserva para uma identidade territorial de conservação local, nesse caso, os mosaicos de unidade de conservação. Então, a gente tem participado ativamente do mosaico Alto Jequitinhonha Serra do Cabral. Nesse limite da fase 1, inclusive, nós, na fase 2, nós reconfiguramos, né, todo o limite atribuído, sobretudo, por esse status de gestão local, regional, melhor dizendo, que é o mosaico da Serra do Cipó, que participamos também ativamente do seu reconhecimento junto ao Ministério do Meio Ambiente, e o mosaico do quadrilátero ferrífero ainda a ser instituído o seu conselho.
Então, essa forma da gente poder descentralizar, né, enxergar, tatear mais localmente os territórios, os mosaicos certamente eles são estratégicos, né, mesmo porque no nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, reservas de biosfera e mosaicos de áreas protegidas têm ações muito semelhantes, né, são bem espelhados, né, mais do que sombreados. Então, a gente tem utilizado disso como uma boa prática de fortalecimento de governança, né? E aí, descendo um pouco mais, né, e colocando a lupa um pouco mais de perto, a gente fez em 2017 um diagnóstico situacional, tá, nos 94 municípios da Reserva da Biosfera, fase 1, né, e fizemos esse diagnóstico em todos os municípios. Perguntamos, né, como existe unidade de conservação municipal? Qual que é o status de infraestrutura, projetos, ações, parcerias, uma série, né, de temas que fizemos esse mapeamento, e para cada município, né, que tem unidade de conservação. Interessante, né, porque na ação local, muitas vezes, o compromisso é de governo, né, muito mais do que de Estado. Então, havia municípios que tinham unidade de conservação e o gestor, né, especializado naquela pasta não sabia. E quando tinha essas unidades de conservação, em muitos dos casos, elas não estavam cadastradas no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, né, junto ao Ministério do Meio Ambiente, quem cuida do nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, entendendo melhor que a gente deve aprofundar mais a nossa gestão no contato direto das unidades municipais, esse primeiro retrato, né, um trabalho inédito, no caso dessa reserva da biosfera, nos dá hoje condições muito mais apropriadas de propor programas de parceria ou mesmo fortalecimento dos entes locais a partir das áreas protegidas que esses territórios detêm, né? Então, nós temos um espelho muito rápido dos 94 municípios, né? Nós temos, então, 36 municípios que não possuem área protegida municipal e 48 que sim. No entanto, a área protegida ela é bastante ampla, né? E aí a gente quis descer mais sobre áreas criadas para proteção, no caso, unidade de conservação municipal, que a gente teve muita dificuldade, né? Então, dessas 111 áreas protegidas, Belo Horizonte, né, a maior metrópole do nosso estado, detém o maior número de unidades de conservação, que nos deixa bastante feliz hoje. A própria Fundação de Parques de Belo Horizonte participa diretamente no comitê gestor da reserva, né, a partir da atuação hoje do seu presidente, que é o Sérgio Augusto Domingos, que desde o início está conosco no processo de reconhecimento da reserva da biosfera, né? Ou seja, essa realidade das unidades de conservação locais, dessas áreas protegidas locais, eu fico pensando, quando a gente vê um diagnóstico como esse, né, como a gente propor ações ou reconhecer ações do papel dessas áreas protegidas locais, sendo que elas são extremamente carentes de alguns elementos básicos da gestão. Daí a necessidade desse diagnóstico que eu trago aqui para socializar, né? Por exemplo, 60%, quase metade das áreas, mais da metade das áreas, não tem nenhuma infraestrutura, né? 60% não tem ninguém responsável para fazer gestão. Então, essas áreas estão lá, né? Literalmente, áreas protegidas de papel que cumprem, de fato, uma pequena parte de um papel, mas não tem ação, né, a partir de dentro para fora, né, de promoção de vários aspectos que uma unidade de conservação, uma área social. Então, a gente tem um documento vasto, com um diagnóstico bastante extenso, por município, por unidade de conservação. Não vou aqui descer
gráficos e coloco esse documento à disposição da sociedade, mais uma vez, ele é público, né, que eu acho que também é importante, na medida que a gente, em rede, deva divulgar os trabalhos realizados. Então, essa prática a gente fizemos as principais práticas e destaco aqui as áreas abandonadas, né, a teoria do vidro quebrado, né, então a área está abandonada, de fato ela vai ser ocupada de uma forma ou de outra, tá? Enfim, nesse tempo que me resta, eu queria, mais uma vez, agradecer, me colocar à disposição, né, a necessidade desta troca conjunta e contínua sendo muito necessária nesses tempos, sobretudo quando a gente tem instrumentos de gestão de territórios, onde a horizontalidade ela é preconizada como um meio de fortalecimento da sociedade. Então, a gente trabalhar e se fortalecer em rede, com conhecimento, com conservação, é fundamental. Tá? Então, deixo aí os meus contatos, né, e ter também e me coloco à disposição. Obrigado, Larissa. Muito obrigada, Miguel. E agora eu passo, então, a palavra para o senhor Luiz Cláudio Oliveira. O Luiz Cláudio ele é filósofo, diretor e fundador do Instituto Espinhaço e coordenador do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera do Cerrado. Só também reforçando aqui para o pessoal continuar, né, mandando no chat qualquer pergunta, logo em seguida dessas apresentações curtas de 5 minutos de cada área protegida, a gente vai ter um momento de discussão. Então, só reforçando também o pedido para tentar manter nesse tempo curtinho. Obrigada, pessoal. Por favor, Luiz. Obrigado, Larissa. Vou tentar ficar dentro dos meus 5 minutos. Eu fiz uma apresentação muito breve, de acho que 6 ou 10 slides só, para poder tentar colocar um pouco dessa percepção sobre o Cerrado aí. Agradecer ao ICLEI e à IUCN, o Instituto Espinhaço, que hoje coordena a Reserva do Cerrado, é membro do ICLEI, primeiro membro do ICLEI, terceiro setor no Brasil, somos membros também da IUCN. Agradecer à GIZ e à Unesco, MAB, pela estruturação aí dessa importante iniciativa. Por favor, Larissa, se você puder colocar já o segundo slide. A Beatriz está controlando aqui os slides, ela já está passando. Acho que está demorando ok. para carregar. Agora foi. Bom, primeiro dizer sobre um pouco sobre essa perspectiva do Cerrado. O Cerrado brasileiro, ele tem essa característica, esse imaginário relacionado às águas e à biodiversidade de uma forma muito... O Cerrado é tido como berço de águas no Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Cerrado, a despeito de ser o maior bioma, o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando 20% do território, e sendo um hotspot de biodiversidade, o Cerrado concentra áreas de grande beleza cênica e áreas de altíssima relevância para a conservação da biodiversidade, com um número importantíssimo de espécies, tanto da flora quanto da fauna brasileira. Mas, a despeito desse cenário, pode passar o próximo, por favor. A despeito desse cenário de profunda riqueza, eu quero aqui, talvez a minha fala fique mais concentrada um pouco nesse contexto da preocupação com o Cerrado, né? De chamar a atenção da importância do bioma, mas também do risco que o bioma vem correndo hoje no Brasil. O Cerrado ele perde cerca de 10 mil quilômetros quadrados por ano. E nós estamos falando não só de supressão de vegetação, mas também estamos falando de emissão de gás de efeito estufa. Hoje, 45% da área do Cerrado brasileiro está ocupado, cerca de 45%, ocupado por áreas produtivas, e aí são pastagens, áreas agrícolas e etc. Importante dizer que apenas 7% do Cerrado brasileiro, hoje, cerca de 7%, está ocupado com unidades de conservação de proteção integral. A Reserva da Biosfera do Cerrado
ela tem um dever e uma missão muito desafiadora. Não apenas em razão da biodiversidade que o bioma contém, mas, sobretudo, pelo bioma ter o PIB brasileiro do agronegócio, todo ele, ou em sua grande parte, centrado no Cerrado. É no Cerrado, nos estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, um pouco de Minas Gerais, e o agronegócio brasileiro encontra a sua maior pujança, né? E o bioma cerrado, tendo sido, no ano passado, o bioma que mais foi desmatado, né? 5 vezes mais do que a Amazônia, quase, ele tem essa característica de conjugar a conservação e a produção, sobretudo do agronegócio brasileiro. A reserva da biosfera do Cerrado é a segunda maior reserva brasileira. Dado aí o gigantismo da reserva da biosfera da Mata Atlântica, a reserva da biosfera do Cerrado, hoje presente em 5 estados brasileiros, Brasília, Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí, a reserva da biosfera do Cerrado, ela tem quase 300 mil quilômetros quadrados, é a segunda maior reserva brasileira, e ela teve a sua primeira fase no ano de 1993, a última fase de expansão foi no ano de 2001, para atingir, então, os 296 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, não foi possível fazer a ampliação da reserva do Cerrado na proposta que foi feita há cerca de 2 anos atrás, e essa ainda é uma iniciativa desejada por muitas organizações do terceiro setor e academia, e que merece uma tratativa forte com o governo federal e os governos estaduais. Por favor. É importante colocar, eu não falei no slide anterior, que a pauta de segurança hídrica ela tem sido uma estratégia central para a reserva da biosfera do Cerrado, porque tem sido a pauta que nos faz dialogar com o setor produtivo de uma forma bastante direta e bastante objetiva. Hoje, a reserva da biosfera do Cerrado ela tem, na sua estrutura central aí de articulação de suas plataformas, programas em âmbito de cada estado, dos 5 estados que compõem a reserva, focado em pessoas, natureza, a cultura e a integração. Um destaque importante nesse quadro de estratégias diz respeito à governança, e aí nós estamos falando de governança de paisagens e gestão integrada de território. Entendendo que a reserva da biosfera, como uma grande unidade de planejamento, que todos nós conhecemos bem, o grande desafio na multiplicidade de cenários que cada reserva tem, no caso da reserva do Cerrado, o grande desafio ele é não apenas conjugar conservação, produção, geração de conhecimento e a integração de iniciativas locais. Isso se dá por meio do que nós chamamos de gestão integrada de território. Essa gestão integrada ela busca promover, articular e promover essa cooperação entre as iniciativas locais para fazer com que se ganhe escala nessas paisagens, que é importante que nós possamos destacar a perspectiva da multidimensionalidade dessas paisagens e a multifuncionalidade dessas paisagens. A reserva da biosfera do Cerrado, nos seus quase 300 mil quilômetros quadrados, tem a missão de articular essas multifuncionalidades das paisagens no sentido de integração do território da reserva, colocando as áreas núcleo e as áreas de amortecimento e transição, integrando essas áreas e essas potencialidades, compartilhando responsabilidades, que é uma estratégia muito trabalhada pela reserva da biosfera do Cerrado, e é importante dizer que, em razão das características do Cerrado brasileiro, como eu disse, tendo o índice altíssimo de desmatamento, de supressão de vegetação, de expansão urbana descontrolada que o Brasil vive, o grande desafio da reserva da biosfera do Cerrado é fazer a conjugação de esforços e a harmonização de interesses entre a conservação e a produção,
e das iniciativas locais. Nós acreditamos e enfatizamos muito a importância das iniciativas locais como uma grande ferramenta para fazer com que a reserva da biosfera cumpra os seus princípios e a missão da reserva. Por favor, o próximo. Luiz, se eu puder pedir para você concluindo a sua fala, por favor. Concluirei agora. Eu só quis dar um exemplo de como que a gente articula a questão das unidades de conservação de proteção integral. Esse aqui é um recorte no estado de Goiás, das unidades, pode passando em 30 segundos a gente termina. As unidades de conservação de uso sustentável, os mosaicos existentes dentro da reserva no estado de Goiás. Eu fiz um recorte em razão do tempo. Pode passar. Para finalizar, o site da reserva para maiores informações. Eu fui bem sintético, tentei colocar dentro do tempo, atingir 9 minutos, Larissa. Fugi do meu script, mas acho que foi bem ligeiro aí. Agradeço muito, Luiz. Muito obrigada pela sua apresentação. Em seguida, já chamo também agora a senhora Caterine Endara. A Caterine é diretora de Gestão Ambiental do Governo Autônomo de Pichincha, no Equador, e representa a Reserva da Biosfera Choco Andino de Pichincha. Por favor, Caterine. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Buenos días. Primero quiero agradecer esta oportunidad que tenemos de exponer nuestra experiencia en Ecuador con la biosfera del Chocó andino. Rápidamente, porque tengo muy poco tiempo, voy a ir comentando este asunto. La biosfera del Chocó andino tiene aproximadamente 300 hectáreas. Ahí tenemos unas 60,000 personas habitando en diferentes dispersas, ¿no? No está la imagen, ¿cierto? No. Permítame, le comparto la imagen. Gracias, Caterine. ¿Está? Sí, ahora sí. Ok. Solo te pido, por favor, considerar los 5 minutos para quedar Claro, claro. Ok. Gracias. Ok, entonces les comentaba que la reserva de biosfera tiene 300 hectáreas y unas 60,000 personas. Ocupa 1/3 de la provincia de Pichincha. Ahora bien, aquí tenemos un alto valor ecológico, es un patrimonio natural, es mega diverso, etcétera, pero también tenemos una serie de actividades extractivas, como por ejemplo la minería, hay explotación maderera, hay cacería inclusive. Entonces, todo este enfrentamiento, digamos, de intereses motivó al gobierno provincial de Pichincha, junto con otros gobiernos locales, motivó para presentar esta propuesta ante la UNESCO y lograr la declaratoria, que finalmente se obtuvo hace 2 años, en julio del 18. A partir de aquello, con esta declaratoria, amparados bajo este paraguas realmente, el gobierno de Pichincha desarrolló una serie de estudios que nos permita orientar las actividades, ¿no? Principalmente quiero destacar el estudio de el plan estratégico de gestión, un modelo de gobernanza y un modelo de sostenibilidad financiera para la gestión y el desarrollo sostenible en el área. En el plan estratégico se tomaron en cuenta obviamente estos 3 ejes que son condiciones sine qua non, digamos, de la declaratoria por parte de la UNESCO como biosfera, como reserva de biosfera. Entonces tenemos el eje de conservación, ¿no? Que básicamente es conservar, respetar la naturaleza, etcétera, ¿no? El eje de producción y medios de vida sostenibles. Ahí nosotros concordamos mucho con la idea de que estas áreas no deben ser aisladas o protegidas con puertas, sino más bien tratar de promover un desarrollo ahí, porque tenemos como 60,000 personas que quieren desarrollar y tomando en cuenta el potencial natural,
Básicamente ahí se está tratando de desarrollar el ecoturismo y todas las actividades asociadas, ¿no? Ahora mismo están llegando 250,000 turistas anuales allá, entonces tiene bastante demanda, ¿no? Y el tercer eje es sobre la gestión y apoyo logístico para articular todas las acciones dentro de la región, del territorio, ¿no? Y apoyar iniciativas de desarrollo, de investigación, monitoreo, etcétera. Cultura ambiental que queremos también ahí promover. Todo esto se fue construyendo de manera participativa, ¿no? Se invitó a los principales actores de la zona, incluyendo los gobiernos locales de diferentes niveles. Se hicieron mesas de trabajo temáticas y se logró extraer, digamos, desde la zona, desde las inquietudes locales, digamos, y orientar la gestión ya macro de toda el área, ¿no? Entonces, esto básicamente con respecto al modelo. Esto está a 10 años, está recién salido del horno, apenas lo aprobamos la semana pasada, y el siguiente producto de este estudio es un modelo de gobernanza. Asimismo, dentro del gobierno provincial existe la política de que esta gestión no se desarrolle a través de la participación, no alguien que viene de arriba o de donde sea a decir lo que se tiene que hacer, sino que la gente mismo esté involucrada y ejecute los proyectos. Por eso, en este modelo de gestión tenemos 3 mesas básicas o 3 comisiones que son las ejecutoras, ¿no? Que están asociadas a los temas, ¿no? Conservación de patrimonio, desarrollo sostenible y gestión, apoyo logístico a la investigación, comunicación, etc. Dentro de estas comisiones tendríamos mesas, ¿no? De trabajo, como les había dicho antes, y esas mesas serían constituidas de una asamblea de actores, no, que hay unos ciertos requisitos, pero en todo caso se trata de tomar a la gran mayoría de actores, sobre todo interesados. Entonces va conformando, estos vendrían a ejecutar proyectos, sobre ellos el nivel directivo está el comité de gestión o la coordinación ejecutiva, ¿no? Con miembros de estos 3 comisiones más miembros del sector público del gobierno, ¿no? Y logrando equiparar de alguna manera y tratando, ¿no? De llegar a consensos para la priorización de proyectos básicamente. Esta coordinación ejecutiva también está encargada de levantar fondos, gestionar un poco esto, ¿no? Y articular entre las diferentes instituciones que están involucradas, el Ministerio del Ambiente, las diferentes parroquias, localidades, cantones, etc. Y obviamente el gobierno provincial. En este fondo es una propuesta que todavía se está discutiendo acá, se pretende generar un fondo fiduciario específicamente para el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Hay mucha, ¿cómo les digo?, interés y líneas de crédito que están, digamos, atentas a todo este proceso para, digamos, impulsar una serie de proyectos de interés ambiental y obviamente colectivo, ¿no? Entonces, eso haría este comité junto con el fondo, con las reglas del fondo fiduciario, y aparte tendríamos un grupo asesor técnico normalmente del sector de la academia, ¿no? Gente que conoce sobre estas temáticas para, digamos, que se asesore adecuadamente y tomar políticas fundamentadas, digamos, técnicamente, ¿no? Disculpa, ¿se puede ir concluyendo, por favor? Gracias. Sí, esta es la última lámina, muchas gracias. Ya, entonces quería cerrar esto presentando una serie de oportunidades, ¿no? Y desafíos que hemos encontrado en este proceso de participación y de levantamiento de este modelo de gestión.
Entonces tenemos como oportunidades, características, ¿no? Que de alguna manera favorecen, tenemos buenas condiciones ambientales, a pesar de que hay deforestación, pero va a la baja. Tenemos alta riqueza biológica, arqueológica y cultural. Hay presencia de circuitos de turismo, de la naturaleza. Existen organizaciones sociales, ¿no? Que están muy comprometidas. Existe compromiso de los gobiernos. Hay interés de las universidades, ONGs. Hay proyectos de financiamiento y obviamente tenemos este reconocimiento de la UNESCO que de alguna manera nos da un cierto norte, ¿no? Los desafíos que hemos encontrado pues ha sido que necesitamos articular con muchos actores, ¿no? La gestión se hace compleja, es necesario conciliar distintas visiones, ¿no? Articular con los GAD, con los diferentes niveles de gobierno y fomentar, fortalecer sus capacidades, crear mecanismos de resolución de conflictos, porque innegablemente estos van a estar presentes, ¿no? Controlar amenazas de la contaminación, deforestación, etcétera. Alcanzar, ese es un reto, un desafío, una participación más activa del sector productivo, ¿no? Identificar proyectos de investigación, ¿no? Junto con la academia y, naturalmente, crear un modelo de gestión con un financiamiento sostenido que permita, pues, operativizar todo esto que tenemos aún en la cabeza. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterine. Agora, bueno, vai cambiar a português. Agora eu gostaria de chamar, por fim, então, a senhora Natália Ramírez, que ela é subdiretora de Ecossistemas e Oralidade da Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, na Colômbia. Por favor, Natália, y te pido, por favor, para tener en cuenta los 5 minutos. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitar al Distrito Capital a este conversatorio. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente estamos trabajando en la consolidación y el fortalecimiento de nuestras áreas protegidas distritales, siguiente por favor, que son parte de la estructura ecológica principal, que es el eje transversal para definir el ordenamiento territorial, sectorial y productivo en el marco, pues, de ese instrumento de ordenación. Desde las competencias, Larissa, si quieres, la siguiente diapositiva, por favor. Beatriz, ¿puedes pasar para la siguiente? Beatriz, perdón. Gracias. Y de pronto proyectar un poco más grande para que todos los asistentes podamos ver. Entonces, como les venía diciendo, la estructura ecológica principal entonces es ese eje transversal donde se fundamenta toda la oferta y servicios ecosistémicos que la ciudad necesita para poder tener una sostenibilidad y además para poder contribuir a la mitigación, a la adaptación ante esta crisis climática y además, pues obviamente proveer no solo a esta, sino a las demás generaciones, pues estos servicios ecosistémicos que no solo lo vemos desde el Distrito Capital, sino vemos una Bogotá región, una consolidación de los municipios aledaños, viéndolo desde el punto de vista ecosistémico y regional. En este orden de ideas, el sistema de áreas protegidas está incluido en el decreto 190 del 2004, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, e incluye categorías tanto de orden nacional y regional, es decir, las declaradas como tal por, por el rector de política, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las regionales, que en este caso pues es la Corporación Autónoma Regional. Recordemos que para el caso de Bogotá y de acuerdo al ordenamiento jurídico ambiental, pues tenemos autoridades ambientales, pero para las ciudades que tengan más de 1 millón de habitantes, pues la misma ley ha determinado que para la ciudad o lo que es suelo urbano, pues hay una autoridad ambiental específica, que es el caso de la Secretaría Distrital de Ambiente. Por lo tanto, están incluidos dentro del sistema como tal de áreas protegidas distritales y de otro orden, pues las que se han declarado por las diferentes entidades,
las que están incluidas dentro del ordenamiento, que son exclusivamente para conservar los humedales urbanos que tenemos en la ciudad, y otras para proteger, preservar, conservar esos ecosistemas de alta montaña que circundan todo el suelo urbano de nuestra ciudad. Además, en el suelo rural tenemos incluidos dentro de nuestro plan de ordenamiento santuarios distritales de fauna y de flora. No veo la presentación. Hola. Beatriz, por favor. O si me permites. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Voy a presentar nuevamente. Okay, o si quieres ven, yo comparto desde acá, si quieres. ¿La tienes fácil, Natalia? Discúlpenme. Aquí ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Te puedes poner en modo de presentación, por favor? Ya, está un poco lento acá. Ya. ¿Mejor? Listo. ¿Está perfecto para todos? Ahora sí. Ok. Entonces, ¿cuál es la función básica? Como les estaba diciendo. Sostener y conducir los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, nuestros servicios de provisión, de regulación, de adaptación, los servicios socioculturales asociados a nuestros ecosistemas urbanos y todos los procesos ecológicos esenciales en términos de regulación hídrica, de regulación hacia la crisis de cambio climático, indispensables para poder llegar a tener no solo una calidad y una salud ambiental, sino un bienestar como tal para las comunidades y los ciudadanos de Bogotá. Tal es así que lo que estamos buscando es que la estructura ecológica principal sea el eje transversal para el ordenamiento de los diferentes sectores productivos y de los desarrollos y avances que una ciudad metrópolis como es Bogotá pues va a necesitar y que requiere además la ciudadanía en diferentes sectores. ¿Qué lo componen? Como venía diciendo, lo componen el sistema de áreas protegidas distritales, que está fundamentado en 19 áreas protegidas, 15 de las cuales son parques ecológicos distritales de humedales y 11 de ellos están designados bajo la categoría de Ramsar, es decir, tienen una importancia ambiental desde el año, y están reconocidos internacionalmente desde el año 2018. Situación que nos genera un reto, no solo desde la administración como tal de las entidades, sino también de la corresponsabilidad que tenemos con los diferentes actores, la academia, el sector privado y las comunidades. Hemos identificado que Bogotá tiene, y las comunidades y organizaciones sociales tienen una apropiación tan grande y tan consolidada y fortalecida que hacen parte de ese quehacer de la misma administración ambiental. Están también los parques urbanos de escala metropolitana y zonal, están esos corredores ecológicos de ronda asociados a esa gran oferta del servicio hídrico que tiene la ciudad. Nosotros tenemos 4 ríos tributarios hacia el río Bogotá, uno de los ríos más grandes del país, y que obviamente confluyen en diferentes quebradas, canales y drenajes que alimentan obvio a toda la ciudadanía y que obviamente constituyen como tal frente a la crisis climática y a las medidas de adaptación y de mitigación que podamos tener. Siguiente. Es así entonces que el decreto 190, como venía contándoles, que es el acto administrativo por medio del cual se adoptó el plan de ordenamiento territorial, pues habla que nuestro sistema de áreas protegidas distrital que podremos homologar de pronto a ejercicios que viene manejando Brasil, Perú, Ecuador, a esas áreas locales. Ustedes bien lo saben que a nivel nacional tenemos un sistema nacional de áreas protegidas, pero eso no quiere decir que ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali no puedan llegar a tener también esas iniciativas de áreas protegidas por su importancia ambiental en términos de conservación y de conectividad estructural y funcional. Por lo tanto, son espacios con valores singulares de patrimonio natural y que
las mismas comunidades se benefician tanto directa o indirectamente de esos servicios ecosistémicos que prestan. Reitero, aquí en Bogotá, en términos de áreas protegidas, pues están esos ecosistemas estratégicos de humedal y están también esos ecosistemas de alta montaña asociados a bosque alto andino, hacia páramo y en algunas áreas unos enclaves de ecosistemas subxerofíticos que incluso son ecosistemas que ameritan una atención prioritaria, ya que han venido disminuyendo en términos de extensión por diferentes tensionantes y causas, en su gran mayoría, de origen antrópico en términos de ocupación del suelo. Por lo tanto, esta conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de la ciudad y viendo la ciudad como una ciudad-región. Bogotá con todos sus municipios aledaños. Y pues estas áreas obviamente tienen un régimen de usos específico orientado a la preservación, a la conservación, a la restauración, a una recreación pasiva y a generar espacios de esparcimiento hacia las comunidades. Aquí, de manera muy rápida, pues hago el listado de esos parques ecológicos distritales de humedales y los parques distritales de montaña. Una de las iniciativas que tenemos en este nuevo plan de desarrollo es consolidar como tal la gestión y la administración de estas áreas y tenemos también propuestas de aumentar algunos de estos humedales y estos parques de montaña a fin de generar y consolidar procesos de conectividad. Adicionalmente, como les venía diciendo, de estas áreas protegidas del Distrito Capital, pues está esa sinergia de esas áreas protegidas y estrategias de conservación que son declaradas desde el orden nacional y desde el orden regional, como lo es el caso de la Reserva Forestal Protectora Oriental de Bogotá, que la administra la Corporación Autónoma Regional, pero que tenemos una corresponsabilidad en términos de implementación como tal de su plan de manejo como instrumento de gestión y administración. Tenemos la Reserva Forestal Protectora Thomas van der Hamen como estrategia de conservación y siendo el resultado como tal de la identificación conjunta de la importancia en términos de conectividad del área rural norte de la ciudad. La administra la Corporación Autónoma Regional, pero dentro de su plan de manejo se han constituido obligaciones y responsabilidades al distrito, algunas de ellas en cabeza de esta autoridad ambiental urbana, la Secretaría Distrital de Ambiente, y que van muy orientadas a la consolidación de acciones de conectividad, de corredores ecológicos, de restauración obviamente, y de preservación de esas rondas, de esas rondas hídricas que la constituyen. Allí es importante también contarles que ha sido un reto para la Secretaría, para esta administración, y tan es así que es parte de una de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2024, consolidar 100 hectáreas en la Reserva Thomas van der Hamen. Y por último, pues está el Parque Nacional Natural Sumapaz, que administra parques nacionales, que es una entidad adscrita y vinculada al Ministerio de Ambiente, pero que alberga uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, que son ecosistemas de páramo, y que aparte de estar dentro de una parte del páramo traslapada con el parque, pues tenemos también una estrategia de conservación complementaria como es la Reserva Forestal Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Siguiente. De manera muy visual, pues esta es la materialización cartográfica de nuestro sistema de áreas protegidas del distrito, donde reitero, están, voy a señalar acá, pues están las áreas protegidas de orden nacional, las estrategias de conservación de orden regional y nacional. Aquí se encuentra ubicada la Thomas van der Hamen, acá se encuentran todas nuestras áreas protegidas distritales en términos de humedales y parques de alta montaña. Específicamente, como les comentaba, la consolidación e innovación de nuevas estrategias complementarias de conservación para la Thomas van der Hamen. Esto se encuentra en la parte norte de Bogotá y conecta desde el punto de vista
del recurso hídrico en términos tanto superficiales y subsuperficiales, toda la conexión hidráulica desde cerros orientales hasta el río Bogotá, es decir, de oriente a occidente en doble dirección. ¿Y qué queremos allí? Amplificar esos esquemas de intervención y de gestión que no solo sean a través de adquisición predial, sino acuerdos de conservación, implementación de herramientas de paisaje con propietarios y acompañamiento, obviamente, de procesos de restitución y reconversión productiva hacia un uso sostenible. Meta conservar 100 hectáreas de la reserva en el marco del plan de desarrollo de un nuevo contrato social y ambiental y formular e implementar de manera muy participativa la consolidación a mediano y a largo plazo de estas estrategias, dándoles sostenibilidad, que no solo sea en el marco de un plan de desarrollo, sino que sea como un proyecto de Bogotá región. Esto constituye un reto y un gran desafío en términos de articulación institucional, tanto de orden local, de orden regional y de orden nacional, y fortalecimiento de la estructura y gobernanza para que estas estrategias y esta gestión pues sea sostenible, sea atractiva, sea innovadora y pues que se vuelva en una corresponsabilidad de los diferentes actores. Muchísimas gracias. Graças a ti, Natália. Quero agradecer muito, né, Natália e a Secretaria Distrital de Meio Ambiente de Bogotá, que são nossos parceiros na organização do webinar de hoje. E agora chamo para o momento final desse webinar, já avançando aqui um pouquinho no tempo, mas para uma parte que vai ser mediada, então, pelo Paul Dale, que é assessor técnico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e membro do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e também Sofia Picarelli, gerente de Biodiversidade e Mudança do Clima do ICLEI América do Sul. Nós teremos agora um momento de diálogos com os participantes, onde o Paul fará algumas perguntas orientadoras. Bem-vindo, Paul. Bom dia, de novo parabéns para todos, obrigado para todos, Miguel, obrigado pela menção, Luiz, Cleiton, Serena, Natália, todos que estão presentes aqui, agradeço muito, Caterine, Larissa, Beatriz, Sofia, Rodrigo. Vamos então bem rápido, a gente vai avançar um pouco mais no tempo. A ideia, depois de ver tantas contribuições nessa junção entre áreas protegidas locais e reservas da biosfera, passando por áreas protegidas distritais, como no caso de Bogotá, com esse exemplo, a integração que o Miguel nos apresentou no Espinhaço entre áreas protegidas municipais, unidades de conservação municipais, o foco, por exemplo, na questão da água, apresentado pelo Luiz em relação ao Cerrado, ou a questão do Chocó-Andino, no Equador, da questão econômica, eu acho que é bastante importante que a gente viu, e com a abertura, e tanto do ICLEI, quanto da Unesco, quanto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, nas pessoas de Rodrigo, Serena e Cleiton, dando essas pinceladas com um pincel sobre questões gerais. Basicamente, nós estamos falando de territórios sustentáveis, né? Então, isso é importante. E a ideia, então, é fazer de trás para frente nas apresentações. Nós temos 3 perguntas e que cada um vai ter 1 minuto para apresentar uma consideração sobre um dos 3 temas. O primeiro tema seria falar um pouco sobre a questão, ou reforçar um pouco, porque muita coisa já foi dito sobre governança. Vocês podem escolher ou esse tema, ou a questão de como que se contribui com a questão de áreas protegidas locais a partir do programa temático de cada área de vocês, ou, por fim, quais são as relações mais fortes que vocês destacariam nesse curto espaço de tempo. Eu vou ser a Larissa agora para interferir na questão de tempo, para que a gente possa não avançar muito no que tem de tempo agora, que já passou, mas nas relações rurais e urbanas a partir de cada uma dessas áreas. Então, sintam-se à vontade para escolher um desses temas, governança participativa, programa temático e as relações rurais e urbanas, e nós vamos, então, começar pelo inverso de apresentações. Parabenizando e agradecendo, eu vou pedir para
Natália para que ela possa estar apresentando aí a experiência, a partir da experiência de Bogotá, uma dessas 3 questões com essa destaque, né? A Natália não tem esse trabalho como reserva da biosfera, mas como área protegida distrital, que é muito interessante. Natália, eu vou ser o controle do tempo. Obrigado. Ok, hola. En Colombia, de acuerdo al ordenamiento territorial y jurídico ambiental en el país, las reservas de la biosfera son estrategias complementarias de conservación que pueden llegar a tener un espectro no solo de ciudad, sino un espectro desde el punto de vista regional. Incluso se han venido haciendo unos ejercicios de gobernanza muy interesantes en las 5 reservas de la biosfera. Una, por ejemplo, es el cinturón andino, lo que se está consolidando en Tuparro. Creeríamos que se podría llegar a analizar la figura de reserva de la biosfera. Sin embargo, en el momento actual, en la consolidación tanto técnica como jurídica de nuestras áreas protegidas distritales y en el nuevo reconocimiento que se le está haciendo a la luz de la actualización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de la consolidación del mismo, pues hemos venido avanzando incluso gracias a proyectos con GIZ en áreas protegidas locales, en el reconocimiento desde el ordenamiento nacional, en la consolidación, en la destinación de recursos, en el fortalecimiento de gobernanza, desde el mismo instrumento también pues local, desde el ordenamiento, pues desde ciudad. Creemos que pueden llegar a ser complementarios, aun cuando pues en Colombia las reservas de la biosfera pues tienen un contexto de pronto más amplio y que incluye incluso más municipios y hasta departamentos. Gracias, Natalia. Perdón a todos por la cuestión del tiempo. Estou falando espanhol agora. Desculpem pela questão do tempo. A sugestão é que a gente promova esse evento, né? O ICLEI está promovendo, mas eu conversei já com Larissa, a Beatriz também deu sugestões, com Sofia, mas que esse seja um início de uma discussão entre esses parceiros tão importantes, então que a gente possa ir usando as redes, própria Unesco, as redes brasileiras, e no caso, trabalhar com a questão do Equador, a questão da Colômbia, de trabalhar isso com o avanço das questões. Eu vou pedir agora para a Caterine, escolhendo também de novo um daqueles 3 temas, poder já desenvolver. Eu vou fechar o vídeo e eu apareço com a minha cara feia quando fizer 1 minuto. Desculpa pelo tempo. Problema. En el plan operativo nosotros de gestión que tenemos previsto para el Chocó Andino, aproximadamente son $18 millones a ser invertido durante 10 años. De estos 18 millones son 500.000 aproximadamente de costos operativos. ¿Sí? En porcentajes lo que significa esto. Para el eje de conservación del patrimonio natural y cultural, tenemos el 23% de todo este monto. Para el eje de vida tenemos el 62%, y para lo que es gestión, apoyo logístico, investigación, etcétera, está cerca del 12%. Más estos costos administrativos que les mencionaba, son el 3%, el total le da el 100%. Entonces, más o menos así se distribuye, como se puede notar. Lo que más lleva es justamente el eje de producción y desarrollo sostenible en la zona. Básicamente la de fomentar el ecoturismo y otras alternativas agrícolas, sobre todo, con bioinsumos, cacao, etcétera, pero de manera orgánica. Eso básicamente les podría comentar. Ahora, ¿de dónde van a salir estos 18 millones? Es a través del financiamiento de líneas de crédito, que se van a manejar a través de estos fondos fiduciarios, etcétera, ¿no? ¿De dónde sale el costo administrativo permanente, digamos, para que esto vaya funcionando? Esto todavía lo estamos
gobierno, pero en sí el gobierno provincial pone Fondo Semilla y esperamos tener más aliados estratégicos. Eso así les podría resumir brevemente este tema. Gracias, Caterina. Mucho gusto en ver las presentaciones, Natalia, Caterine, Miguel y Luis. Ahora voy a pasar la palabra para Luis y por último Miguel. De nuevo voy a salir acá del vídeo y vuelvo en un minuto. Perdonen por el tiempo corto, pero las presentaciones fueron muy buenas. Gracias, Luis. Grato, Paul, e amigos, parabéns aí a todos, acho que foi bastante importante compartilhar essas iniciativas. Eu queria destacar, Paul, a pauta da governança, e eu quero fazer essa pequena reflexão em torno dessa pauta, porque talvez a Reserva da Biosfera tenha como uma das seus maiores desafios hoje na realidade brasileira, tanto na realidade de Estado, de governos, quanto da realidade da sociedade civil organizada. O engajamento social que nos permite ter como resultado e resultante a governança deveria ser, na minha opinião, um dos maiores esforços, centramento de esforços de todas as reservas brasileiras. O momento é um momento bastante desafiador. E trabalhar a perspectiva de planejamento, que é a abordagem do planejamento territorial, o planejamento de iniciativas, a articulação de iniciativas locais, tanto na perspectiva da conservação com as unidades de proteção e de conservação locais, quanto estaduais ou nacionais, e articular as iniciativas da sociedade civil organizada com a academia, com os poderes públicos locais e as iniciativas de Estado brasileiro, talvez sejam, na minha opinião, o maior desafio, tendo em vista que há um esvaziamento muito forte na sociedade civil e, sobretudo, nas organizações de sociedade civil. Eu que estou há mais de 30 anos nessa abordagem do mundo da sociedade civil, já vi muitas coisas acontecerem no Brasil e sei o quanto que esse momento ele requer de nós uma profunda esperança, sabe? Uma mensagem de esperança e de engajamento, para que nós possamos ter a governança, que não é só a governança das unidades de conservação, a governança dos territórios, mas a governança que gere a esperança na sociedade brasileira. Eu penso que as reservas de biosfera, elas podem e devem ter esse papel fundamental de ressignificar, neste momento, a importância do engajamento e a importância das iniciativas locais para os resultados que sejam mais abrangentes de escala no Brasil. Luiz, muito obrigado. Eu acho que, de novo, estamos ouvindo aqui a palavra esperança, né? Isso é bastante importante para a gente. Eu vou pedir, então, agora para o Miguel. De novo, eu vou fechar o meu vídeo, vou abrir com a minha cara feia aqui por um minuto, porque assim nós vamos poder ter tempo, antes da Sofia aparecer, também para um minuto de contribuição do Cleiton e da Serena, se eles assim quiserem também, seria muito bom. Serena e Cleiton, se vocês puderem estar preparados nessa ordem inversa, Cleiton e depois Serena, respeitando o sentido inverso de todos também. Miguel, obrigado. Bom, acho que é um momento também de reflexão. Muitas vezes a gente tem não aproximado a relação forte entre o rural e o urbano, que muitas vezes a gente está falando para a gente mesmo. Eu vejo que um esforço enorme e uma característica muito forte das reservas é o aspecto da comunicação, da aproximação e a transposição das informações frente a realidades. Um movimento bastante pendular, ou seja, as realidades locais que fortalecem as decisões mais regionais e que cheguem no urbano. Um exemplo são serviços ecossistêmicos que prestam às áreas protegidas, sobretudo as áreas urbanas, hoje extremamente ameaçadas. Eu destacaria a crise hídrica, o fortalecimento dessas comunidades locais com novas práticas aliadas a planos de desenvolvimento mais conservacionista e com retorno econômico
a partir dessas boas práticas e, certamente, o fortalecimento dessa governança do local, né, numa escala muito que a sociedade se aproprie desses territórios. Então, essas traduções, os bons modelos de comunicação, eu acho que é um grande esforço que a gente deve fortalecer nesses territórios de imediato. Miguel, como sempre, muito obrigado, parabéns. Grandes experiências, grandes histórias. Eu agradeço a todos e parabenizo a todo mundo, e Clay especialmente por estar conduzindo isso, os parceiros dele também, né, IUCN, GIZ. Vou passar então a palavra para o Clayton. Eu vou fazer o mesmo procedimento de fechar meu vídeo e volto com a minha cara feia. Desculpem pelo tempo. Depois Serena e a Sofia pode assumir depois em diante para fazer o encerramento e algum comentário a mais que ela sempre tem de bom. Obrigado, Paul. Eu acho assim, os comentários que eu faria, que é a questão das áreas protegidas locais, devem ser parte de uma estratégia que visualiza e foca no território. O território pressupõe a questão de integração entre natureza e cultura, entre fortalecimento institucional, fortalecimento e capacitação para uma maior interação das comunidades locais. Então, eu acho que aí a questão dos itens que você colocou, eu acho que o mais importante e a contribuição talvez maior que as reservas da biosfera podem dar é justamente assegurando uma governança participativa e uma visão de território onde todos têm a contribuir. Nós todos somos partes do problema, portanto, nós todos temos que ser parte da solução. E as reservas da biosfera permitem isso com seu sistema de governança participativa e com a sua visão de conservação, conhecimento e desenvolvimento de uma maneira integrada. Então, acho que esse é talvez a mensagem que a gente gostaria de deixar. Deixa eu só dar um oi para a Caterine. Eu fiz o parecer para a Chocó Andino e na comissão da Unesco, e é muito prazer ver vocês aí caminhando tão bem assim. Então, um abraço. Clayton, muito obrigado. Para mim é sempre um aprendizado constante trabalhar com as reservas e essa ponte com áreas protegidas locais, com gestão municipal, com áreas protegidas distritais. Serena, eu gostaria só de convidá-la para fazer as últimas considerações, se você puder, isso. E eu vou fechar o vídeo e volto em 1 minuto com o vídeo com a cara feia, mas feliz também de poder passar para a Sofia a palavra. Bueno, gracias, Paul, y otra vez gracias por invitarme. Es muy difícil hablar después de tantas presentaciones tan interesantes, tantos ejemplos y tantas ideas tan ricos que van más bueno, directamente en el mismo camino de que yo estoy hablando. Pero creo que quisiera mencionar algo que ha sido mencionado varias veces, pero que debemos dejar de pensar que son áreas protegidas y pensar que son áreas que protegen. O sea que las áreas de conservación nos ofrecen lo que todos necesitamos para sobrevivir y vivir bien. O sea que son el base de lo que es el ser humano y son el base de lo que es sobrevivir bien como ser humano. Y eso es lo que estamos buscando en las reservas de biosferas y localmente también. El concepto de servicios ecosistémicos es solamente eso, es un concepto que nos permite mostrar, a visibilizar en un sistema de contabilidad cómo contribuyen a nuestras vidas servicios, que no me gusta tampoco la palabra, pero estos bienes, y debemos seguir buscando cómo visibilizar la importancia de estas áreas a todos los aspectos de nuestras vidas y en la espiritualidad, y mientras que vamos
desarrollando la riqueza integrada en nuestros paisajes, territorios y sistemas de producción holísticas, que son los sistemas que están desarrollando en las reservas de biosfera y otros sitios. Así que les felicito a ustedes en las reservas de biosfera, en las áreas protegidas, todas las innovaciones que tienen y tengo el privilegio de poder trabajar en conjunto de todos ustedes. Así que muchas gracias. Agradeço a todos, agradeço o convite, agradeço o esforço do ICLEI junto com Natália e a equipe dela. As palavras agora maravilhosas, juntando o que cada um fala nesse 1 minuto de governança, como Cleiton, Miguel, a questão de água, o Luiz também pensando em governança, Caterine, Natália também, toda a questão de gestão. Acho que tem bastante material, mas acho que a palavra de Serena, disso, de entender áreas protegidas como áreas que protegem, talvez seja um grande desafio para a gente, um grande marco. Sofia, obrigado. Parabéns, e a bola é de vocês. Obrigada, Paul. Obrigado, desculpa, Beatriz, que não está aparecendo aí também. Valente, aí Beatriz Sim. e Larissa. Obrigado. Sim, bom, acho que a gente, né, avançou no tempo porque o conteúdo é riquíssimo, todas as falas aí com aspectos específicos, mas que vem mostrar toda essa ideia de ações complementares, né, que a gente tem que buscar. E eu acho que a lógica das reservas trazem muito isso, né? O quanto que a gente precisa cada vez mais avançar em mecanismos, né, de governança colaborativa e fomentar cada vez mais processos né, de planejamento, de gestão, de implementação de ações que sejam realmente co-construídos e colaborativos e inclusivos, principalmente entendendo essas dinâmicas dos territórios, as respectivas, né, vocações, desafios e potencialidades. Acho que essa fala última, né, da Serena, acho que vai marcar agora né, um grande lema aí da gente começar a trabalhar muito fortemente também na lógica do projeto Áreas Protegidas Locais, né, que é implementado pela GIZ em parceria com o ICLEI e o ICN. E para não me estender muito, acho que aqui a gente já teve uma série de insumos que a gente vai querer conseguir, né, de alguma forma, no contexto do projeto, seguir trabalhando aí em conjunto com vocês, que é por meio dessa, né, dessa grande rede aí de atores que se complementam e que a gente vai conseguir buscar soluções mais adequadas para realmente a gente enxergar, né, as áreas protegidas, unidade de conservação e outras medidas baseadas em áreas, como uma grande solução e não um entrave para o desenvolvimento local e regional. A gente tem aqui uma rápida pesquisa que vai aparecer aqui na tela para vocês preencherem. Esse webinar ele acontece no contexto dessa subrede de áreas protegidas locais, que está sendo criada no contexto, né, do projeto, e então a gente segue aí convidando os palestrantes, na verdade, né, cidades interessadas, outros atores que tenham interesse em fazer parte dessa subrede para se cadastrar. Então qualquer dúvida entre em contato com o ICLEI. A gente vai organizar já um calendário aí de próximos webinars, porque a gente tem muitas temáticas interessantes que a gente quer, né, seguir trocando, conversando e principalmente fortalecendo as ações na ponta. Acho que é isso. Acho que aqui eu termino a pesquisa aqui, é isso? Bia, tô aqui. Acho que é isso. Não sei, tá aparecendo aqui para mim. Vou pedir ajuda a Larissa e Bia. Está aparecendo aqui para mim. Normalmente quem está usando o aplicativo do Zoom consegue ver. Se não, se estiver usando na plataforma do site, normalmente não aparece. Mas se eu puder ler rapidamente, então, né? Para a primeira pergunta, se o conteúdo passado para o evento foi relevante, 92% avaliou como muito relevante.
Na pergunta sobre factibilidade, foi avaliado 50% como razoavelmente factível, 42% como muito factível. Isso é importante para a gente, né, para o projeto, para entender se o conteúdo, além de útil, se ele também é tangível, né, para a implementação. A duração do evento foi dividida entre boa e muito curto. A gente, né, realmente gostaria de ter mais tempo com essas falas ricas, assim, acho que chegamos quase a 2 horas, né? Então, acho que é algo para avaliar para os próximos também. E a plataforma ficou entre boa e muito boa. Então, obrigada a todos que responderam e todos que estiveram presentes aqui hoje. Sofia. Sim, mais uma vez reforçando muito aí a fala de todos, né? Serena, Cleiton, Miguel, Luiz, Caterine, Natália, Paul, especialmente também, Natália, reforçar nossos agradecimentos ao governo de Bogotá por essa parceria e por, né, mostrar que esse tema tem interesse e relevância, né, de aplicação regional aqui, mas também globalmente, né, como o Cleiton reforçou no início. E especialmente a equipe Clay, Larissa, as Bias, Vitor, todo mundo que colaborou para a gente estar aqui hoje podendo compartilhar tantas experiências relevantes. Então, mais uma vez, desculpem aí pelo atraso, mas foi, acho que, muito importante para a gente poder trocar mais. Então, muito obrigada, ótimo dia e bom final de semana para todas e todos. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, parabéns. Obrigado. Gracias. Grato a todos. Até. Abraços.